Boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título: Qual é o significado da vara de Arão na Bíblia? A vara de Arão significava um símbolo de advertência em Israel contra os rebeldes. O contexto envolvendo a vara de Arão que floresceu fala do episódio da rebelião suscitada em Israel contra a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. Livro de Números, capítulo 16, versículo 17. A expressão vara de Arão traduz a palavra hebraica mater, que significa bordão ou vara. Essa é a palavra mais utilizada no Antigo Testamento para vara, tanto no sentido literal quanto figurado. Essa palavra é a mesma utilizada, por exemplo, para se referir ao cajado de um pastor ou de um peregrino. Esse termo também foi aplicado pelo profeta Isaías para falar da vara do professor. O profeta Jeremias também usou essa palavra para falar da vara como um símbolo de governo e poder. Livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 17. Mas as passagens mais conhecidas que trazem esse termo são justamente aquelas que envolvem o contexto do êxodo de Israel do Egito. A Bíblia diz que Moisés usava uma vara que foi muito utilizada na disputa com Faraó, nos acontecimentos em conexão com as 10 pragas enviadas ao Egito e na peregrinação pelo deserto. Nesse sentido específico, a vara de Moisés passou a ser um tipo de símbolo da ação, autoridade e poder divino na liderança de Israel. Todo esse contexto facilita o entendimento acerca do episódio em que a vara de Arão floresceu. Por que a vara de Arão floresceu? A vara de Arão floresceu como indicação da vontade e aprovação divina concernente ao sacerdócio em Israel. O texto bíblico diz que Corá, Datã, Abirão e On promoveram uma série de eventos que desencadearam uma forte oposição à liderança de Moisés e contestaram a legitimidade do sacerdócio de Arão. Mas isso revelava simplesmente uma posição dos israelitas contra o próprio Deus. Inclusive, quando Deus trouxe julgamento sobre o grupo de Corá, em vez de o povo ser levantado ao arrependimento, causou ainda mais murmuração entre os israelitas. Então Deus falou com Moisés e lhe ordenou que fosse dada uma vara para cada tribo de Israel. O nome de cada representante de cada tribo também deveria ser escrito em cada uma das varas. Deus também ordenou que o nome de Arão fosse escrito sobre a vara da casa de Levi. Depois disso, todas as varas deveriam ser colocadas no tabernáculo, perante a arca da aliança. Deus também avisou que o bordão do homem que ele escolhesse haveria de florescer. Então todas as murmurações dos israelitas cessariam. Livro de Números, capítulo 17, versículo 1 ao 5. A vara de Arão floresceu e frutificou. No dia seguinte, Moisés entrou no tabernáculo e somente a vara de Arão havia brotado.
de um dia para outro. A vara produziu flores e amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas que representavam todas as tribos de Israel, entregou cada qual aos filhos de Israel. Em seguida Deus ordenou que Moisés guardasse a vara de Arão perante o testemunho, isto é, defronte da arca da aliança, no santo dos santos, no tabernáculo. A partir dali, a vara de Arão seria como sinal contra os filhos rebeldes de Israel, indicando a escolha de Deus. Com isso, as murmurações dos israelitas contra Deus deveriam ser permanentemente caladas. A sequência do texto bíblico revela que o povo finalmente percebeu como tinha pecado contra Deus. Eles ficaram aterrorizados pelo temor de Deus. E assim o sacerdócio de Arão foi reafirmado. O escritor de Hebreus fala sobre como posteriormente a vara de Arão passou a ser guardada dentro da arca da aliança, juntamente com o vaso de ouro que continha o maná e as tábuas da aliança. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor possa falar aos corações das pessoas. Em nome de Jesus. Amém.